Olá, gente boa. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meu irmão e minha irmã, você vai ver lá no início da carta que Tiago escreve, exortando, encorajando os seus leitores a verem como motivo de alegria o passar por provações. Embora seja esquisito uma recomendação dessa, você encontrar na provação motivo de alegria, a gente verifica que a proposta de Tiago é que a gente verifique que a aprovação da fé vai produzir a perseverança. E a perseverança precisa ter a ação completa para que a gente chegue à maturidade, para que a gente tenha aquele caráter forjado, aprovado, aquela estrutura, aquele calo espiritual, digamos assim. E diante de uma situação como essa, nós vemos que ele orienta os seus leitores a terem nos profetas o exemplo de pessoas que suportaram as pressões. E ele cita o, o nosso exemplo maior de sofrimento na Bíblia, se a gente for observar, que é Jó, e a gente se depara com uma situação de um homem que perdeu os filhos, perdeu os bens, ele só teve algumas pessoas que ficaram perto dele, mas mesmo assim, né, a esposa dizendo amaldiçoa o seu Deus e morre, os amigos dizendo que ele tinha que ter feito alguma coisa errada para estar passando por aquilo ali, e ele sem entender por que ele estava sofrendo tanto e todas aquelas situações. E a gente observa que em meio a tudo isso, claro que Jó como ser humano não passou pela tribulação rindo, se divertindo, dizendo, ah, Deus é maior, né, tal, aquela coisa todinha, mas ele estava declarando que uma hora aquela adversidade iria passar e que ele veria o seu Redentor. E é interessante a gente olhar para isso e verificar na nossa caminhada a importância da gente suportar as pressões, da gente ter resiliência, da gente ter determinação, da gente ter perseverança, mesmo em meio às situações mais complicadas da nossa vida. Eu sei que o nosso interesse principal é ter uma sensação boa e evitar as sensações ruins. Entretanto, eu não sei se dá para perceber que a gente não tem o controle sobre as circunstâncias que nos cercam, mas o que a gente precisa enfrentar as adversidades, a gente precisa suportar as pressões, a gente precisa perseverar, insistir, a gente precisa, como aquela palmeira, né, que o vento sopra e ela vai lá para o outro lado e depois ela volta lá para a mesma posição, né, e que possamos ser aquela pessoa que enverga, mas não quebra. E até porque tudo na vida passa, inclusive as coisas ruins. E depois que as coisas ruins passam, como a gente fica mais forte e a nossa vida vira testemunho, vira referência e exemplo para outras pessoas. Que eu e você possamos ser como o elástico, aquela capacidade, né, de esticar diante da dificuldade, mas depois voltar, né, depois do estado de tensão, a gente voltar para a condição que a gente estava e que a partir disso daí a gente possa estar até mais experiente, né, com um ânimo mais forte, mais desenvolvido, mais maduro, que a gente possa, diante de todas essas dificuldades, a gente poder dizer, olha, até aqui o Senhor nos ajudou. Não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, mas eu sei de uma coisa: Deus é maior. E eu gostaria que você, a exemplo de um livro que eu li de Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, que você enfrente o seu sofrimento com bravura, que você seja digno do seu sofrimento e que você esteja encarando o seu problema de cabeça erguida, porque uma hora ele vai passar. E quando o problema passar, que as pessoas olhem para você e vejam, até o problema respeitou essa pessoa, porque essa pessoa foi guerreira.
Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.